Olá, tudo bem? Muito prazer, aqui é o Danilo Mazzuchin. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque hoje eu tenho aqui uma convidada super especial. A Simone está aqui conosco hoje. Hoje o de Hunter para Hunter, como todos os programas, que esse é o primeiro, hein? Mas todos que nós teremos têm um único objetivo: fazer com que o empreendedor ou quem pensa em empreender, pessoas que querem ou que são de alta performance, possa aprender com as histórias dessas pessoas que eu trago aqui, trago para esse programa de Hunter para Hunter. E a pessoa que eu trouxe hoje, primeiramente, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito, muito especial, porque a Simone que aqui está, além de ser pós-graduada, tem duas pós-graduações, uma em demência, outra em nutrição para terceira idade, além dela ser fundadora, CEO da Cuidados Ataídes, uma empresa que nasceu em 2013, tem mais de 10 unidades espalhadas pelo Brasil num sistema de franchise, sistema de franquia. Olha só, além de ela empregar diretamente e indiretamente mais de 400 pessoas, é minha irmã. Além de tudo isso, é minha irmã, né? Então eu tenho um carinho gigantesco e sempre aprendo muito com você, Simone. Se puder só se apresentar, por gentileza, para que o público, para que a audiência possa lhe conhecer. Prazer enorme, Danilo, estar aqui hoje com você. Como você falou, né, eu sou gerontóloga também, tenho essas pós-graduação, sou CEO da agência Cuidados da Thaís e espero poder colaborar muito aqui nesse primeiro episódio e que seja um quadro de muito sucesso. Legal, Simone, ótimo. Eu tenho absoluta certeza que você vai contribuir demais. Sabe por que eu sei disso? Porque você contribuiu e contribui muito comigo, né? Então, com toda certeza, todos os demais que aqui estão, você contribuirá. Vamos falar então um pouquinho primeiro de história, para nós podermos nos conectar. Conta, antes de falar de 2013, né, que foi quando realmente começou a cuidar dos Ataídes, o que despertou? Qual que foi essa ideia aí de ter uma empresa dentro da área da saúde, para que todos possam compreender, né, Simone? A Cuidados Ataídes é uma empresa dentro da área da saúde. Conta pra gente aí primeiro o nicho e depois a história em si. O que te motivou a abrir a Cuidados Ataídes, por favor? Bom, eu sempre fui, na verdade, apaixonada pela área da saúde, né? O meu sonho era ser médica. Então, desde pequenininha, eu sempre dizia que ia ser médica, só que eu nunca me imaginava ali dentro de uma clínica, dentro de um consultório, no dia a dia. Eu me imaginava ali como dona do hospital, como dona da clínica, só que à medida que a gente vai crescendo, nossos sonhos eles vão diminuindo ou se readaptando. Chegou um momento que eu percebi que ser dono de um hospital, dona de uma clínica, seria muito difícil e me formar em medicina seria muito difícil. Então, eu quis entrar na área da saúde, na parte da enfermagem. Eu acho que a maioria das pessoas que vão para a enfermagem, muitas, né, tem o sonho de ter sido médica, e infelizmente ali acabam não conseguindo e vão para a área da enfermagem. Eu iniciei a faculdade de enfermagem, estava ali super feliz em busca do meu objetivo, quando eu fui acometida por uma patologia, que mudou ali todo o curso da minha vida, né? Eu sou portadora da doença mista do tecido conjuntivo, vou falar de uma forma breve, mas até entender o diagnóstico, até entender o que eu tinha, eu cheguei a ficar muito tempo sem andar, ou andando com auxílio, cheguei a pesar 36 quilos, e durante todo esse tempo, que inclusive eu, que sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de estudar, sempre trabalhei muito, me vi ali não podendo fazer nada, me vi ali em uma cama, dependendo muitas vezes de outras pessoas, até para atividades básicas, inclusive para escovar um dente, já precisei de ajuda para escovar um dente, para tomar um banho, enfim, passei por todo aquele período, entendi o que eu tinha, fiz o tratamento e fui melhorando. À medida que eu fui melhorando, aquele desejo de voltar para a área da saúde, aquele desejo de empreender, ele foi retornando junto com as minhas forças, junto com a minha saúde. E ali eu comecei a desenhar alguns possíveis projetos que eu poderia entrar. Nesse meio tempo, Danilo, conforme eu fui melhorando, eu fiz uma faculdade à distância de marketing, que eu não podia ir presencial, não tinha condição. Eu fiz uma faculdade à distância de marketing. Aí nesse momento, então, é, porque assim, você estudava enfermagem porque você, quando criança, tinha o sonho, né, o objetivo que seja de ser médica. E Isso, aí foi passando o tempo, então, poxa, talvez medicina por enquanto não dê, vou fazer enfermagem. Mas, e aí foi para marketing depois? fui para O que marketing porque aconteceu? quando eu descobri a doença, eu não tinha mais condições de ir para a faculdade. Ah, entendo. E aí eu tive que sair da faculdade, né? Não tinha nenhuma condição, eu sentia muitas dores, só para
você entende bem essa história, mas para as pessoas entenderem, não foi algo que foi chegando aos poucos. Um dia eu acordei e notei que eu não conseguia sair da cama, então foi bem súbito mesmo. Aí, até eu me adaptar, até eu entender o que estava acontecendo, demorou um período e eu parei toda a minha vida. Eu estava trabalhando, parei de trabalhar, saí da faculdade, eu parei toda a minha vida em prol de entender o que estava acontecendo e passar por aquela patologia. Para ser bem honesta com todos, o primeiro negócio que eu pensei nem foi cuidados a domicílio. Quando eu pensei em ter um negócio da saúde, eu queria ter algum tipo de clínica que eu pudesse ajudar pessoas que sentiam dor, porque eu sentia muita dor. E aí eu fui estudar esse mercado e me recordei que o meu marido, ele já tinha trabalhado no home care. E pensei, né, como será que funciona? Por que não? Aí eu comecei a estudar o mercado de home care. Foi então que eu entendi que era um mercado super bacana, um mercado altamente competitivo e que tem uma grande margem de crescimento. E então a gente montou aí a Cuidados da Thaís, que inclusive você fez parte ali de todo, na época, né, Sim. todo aquele sonho, toda aquela construção do dia a dia. Sim, me recordo muito bem. Então, assim, só para todos que estão aqui assistindo, né, que não conhece bem a história, então, só pra gente poder resumir, né? Quando criança já tinha esse desejo, já tinha esse sonho dentro da área da saúde, mas a vida, ela vai fazer com que a nossa história seja contada, às vezes, não necessariamente como nós queremos que ela seja contada, né? Dito isso, então, você, enfim, foi acometida por essa doença, foi fazer marketing, que eu imagino que hoje, desde sempre, na verdade, quando você abriu o seu negócio, deve ter te ajudado muito, marketing, Sempre. né? E aí, olha como as coisas são, né? Já tinha o seu esposo, que é o Tiago, né? Que é o Então, Tiago, que ele já era da área da saúde. Você até então pensou em ter um negócio dentro da área da saúde, mas para sanar algo que você sentia que era dor, para ajudar outras pessoas. Essa foi a intenção. Entretanto, como ele já fazia serviços de home care, você falou, aí tem um negócio, tem um business e é mais simples. E como é que foi essa questão mesmo da tomada de decisão de abrir a Cuidados Ataídes? Você abriu, como é que foi? Você abriu fisicamente? Conta realmente assim, nas entranhas mesmo. Para quem imagina que agora, quem esteja assistindo aqui, esteja falando, poxa, olha, a área da saúde é uma área que eu gosto também, eu quero ter um negócio. Como é que foi mesmo para poder abrir? Chegou a abrir o CNPJ, abriu alguma estrutura física? Sim, não? Conta aí. olha, eu fiz tudo ao contrário, né? Que eu não faria hoje se eu fosse iniciar uma empresa do zero. Legal. Eu comecei sem planejamento praticamente. Eu tive aquela ideia, eu falei, vou fazer, gerei um logotipo, nossa primeira logomarca, eu não tenho mais hoje, mas foi gerada naquele site de logomarca online, era muito feio, era horrível. Que não era Gerei IA um ainda, né? site, Que não não era era nem IA, era bem pior, né? Hoje em dia até que a IA ajuda ali, ajuda, faz ajudar. mas muito ruim a logomarca. Montei um site nessas plataformas de site gratuito, o primeiro de todos, foi uma plataforma de site gratuito, bem feio, bem incoerente com o que a gente queria, porque ali era um sonho, só que eu tinha uma dificuldade, né? Nesse primeiro momento, o meu marido ele não me apoiava a iniciar a empresa, Sim. ele não queria, Hum. ele achou legal ele quando eu comentei, mas ele não queria. E aí, eu montando ali toda a empresa, pensando no nome, né? Tudo ali no bloco de notas, sabe? Sem plano de negócio, totalmente desestruturado. Eu pensei, né? Como que eu convenço ele a entrar nesse negócio comigo? Porque eu não queria entrar sozinha. Eu havia iniciado a faculdade de enfermagem, mas quem era da área da saúde era ele. Né? Ele já trabalhava há mais de 10 anos em hospital. E aí surgiu, né, a primeira etapa da empresa, que é o nome. Cuidados. A Thaís é o sobrenome do Tiago, que Certo. foi uma estratégia feminina para convencer ele a entrar comigo. Ele viu, nossa, Cuidados da Thaís, ele achou legal, achou bacana. E aí nós decidimos, né? Decidimos estar iniciando. E aí a gente te procurou para poder validar esse negócio e tornar também esse negócio profissional. Aí nós fizemos um site de qualidade, estruturamos o plano de marketing, definimos o investimento mínimo para poder iniciar. Aí a gente, de fato, profissionalizou e iniciamos de forma física. Uhum. Apesar de hoje a empresa ela ser home office, ela iniciou de forma física, num escritóriozinho pequenininho, ali uma salinha comercial. E aí foi ali que a gente começou a conseguir os nossos primeiros clientes, nossos primeiros contratos. Até porque antigamente, também a gente tá falando de 2012, 2013, né? Que foi quando ela começou. Quando você pensava em montar um negócio, não existia home office, né? Pensou em Não, negócio, pensou no físico, né? Mas achei interessante, assim, esse insight, inclusive, que você trouxe, né? Pô, uma estratégia feminina
Porque você Foi. queria que o seu esposo tivesse com você. Aí eu imagino que não por um apoio, né, por ele ser homem, por ser o seu esposo, mas imagino Não, que muito pela área que ele já exercia, pelo know-how que ele tinha. É isso mesmo? exatamente, porque ele já trabalhava no hospital. Então, apesar de eu já era auxiliar de enfermagem, vale lembrar que eu já tinha feito um curso de auxiliar de enfermagem, havia começado a faculdade de enfermagem, mas eu não tinha terminado, então não tinha vivência na área, eu tinha feito 4, 5 meses de estágio. Então, eu queria alguém que realmente, porque assim, a ideia é você ter um negócio, entregar um serviço de qualidade, eu queria ajudar as pessoas. Então, eu precisava de pessoa com conhecimento técnico-científico para estar ali comigo no dia a dia, passando orientação para os cuidadores. Nesse momento, eu não era gerontóloga, eu não era da área da saúde, muito pelo contrário, né? Eu tinha feito curso auxiliar, mas formação acadêmica tinha sido em marketing, então era um mundo distante para mim. Uhum. Quando o Thiago ele concordou em entrar comigo, foi assim um divisor de águas, porque ele veio com conhecimento da área da saúde, eu complementei com o conhecimento que eu tinha, mas foquei no que eu acredito que eu sou melhor, que é mais a parte estrutural do marketing, a parte do dia a dia, enfim, eu consegui me desenvolver nessa área, gerenciamento de equipe, essa parte, até hoje quem cuida sou eu. Então, eu que cuido dessa parte do dia a dia mesmo, da liderança da equipe. Ô Simone, então vamos lá, aí a Cuidado da Thaís, ela foi aberta, né? Vamos pensar assim, né? Muito da audiência que nós temos é uma audiência, ou uma galera que já tem empresa, tem um negócio, ou uma galera que pretende montar, ter o seu próprio negócio, né? Conta do início mesmo, porque você abriu a Cuidados da Thaís, foi uma linha reta. O que que você, quando você abriu efetivamente, você pensou, por exemplo, como canais de vendas? Tudo bem, mesmo que talvez ali naquele momento o nome não fosse canais de vendas, mas como que você pensou assim, como que eu vou atrair, como que eu vou vender? Gente, ó, a primeira estratégia de vendas foi anunciar, acreditem se quiser, na OLX. A gente começou sites gratuitos, né? Eu tinha feito faculdade de marketing, mas também a gente, como eu falei, não tinha um investimento grande para começar. A gente começou pequeno. Então a gente pensou ali, primeiro, Foi do absoluto anunciamos em zero canais. financeiro zero que começou? Qual foi o investimento? R$ 1.000, por exemplo? Ao todo, nós devemos ter investido no começo uns 2 mil, porque foi investimento em alguns sites, né, que nós anunciamos de forma gratuita. Depois a gente começou também a anunciar. Depois entrou o Google, né? Então o investimento ele foi aumentando um pouco mais, mas para dar aquele pontapé inicial, a gente alugou a sala comercial. Então, no máximo R$ 2.000, Danilo, não foi mais do que isso. Só que R$ 2.000, naquela época, para um casal que já tínhamos filhos, né, pequenos, foi um investimento que para nós foi muito alto. Né? Apesar de hoje a gente falar assim, pouquíssimo, mas foi um investimento alto para nós Eu naquela acho que é época. legal também falar, porque você tinha acabado de sair de uma doença que, obviamente, tem todo um aspecto pessoal, que é o mais importante, né? Mas financeiro também, que afeta a Sim, família, né? sem Então, dúvidas. eu imagino que ali naquele momento, financeiramente, não estava bem estruturado para poder ter um negócio, né? Não, nem um pouco. E sem contar que, assim, depois, né, que a gente vai tendo o negócio, a gente vai entendendo que você tem que ter o capital de giro. Então, empresários, empreendedores, até que estão querendo montar um negócio, pensem que essa parte de estrutura financeira ela é muito importante. Você definir quanto você vai gastar no início do seu negócio, mas também quanto que você vai guardar para o seu negócio girar. Por quê? Eu imaginei assim, tá, aluguei a sala, né? A gente fez ali o plano e a vida vai ser linda. Agora a gente vai anunciar, porque todo mundo acha isso, o empresário é tudo rico, já inicia a empresa tá rico, né? E eu também tinha essa visão. Acho que eu vou começar a empreender e vai ser tudo lindo. E não foi. Meu primeiro cliente, inclusive, ele não me pagou. E aí chegou o dia ali de pagar os profissionais, o cliente não tinha feito pagamento, e aí a gente pegou do salário do meu marido, que ele estava indo no hospital. Uhum. Todo o salário dele foi para pagar ali os cuidadores naquele momento. Então foi um momento que a gente até pensou em desistir, falou, poxa, não vai dar certo, mas a gente persistiu. Aí nós nos realinhamos, entendemos que a gente tem que receber antes e pagar depois, tem que ter um tempo ali de receber do cliente para pagar para o cuidador. Se tiver algum inadimplemento, você tem que ter tempo ali de fazer aquela cobrança. Enfim, a gente foi se acertando. Acho que algumas lições, então, né? A primeira lição, assim, um negócio que não vende, ele não para de pé.
Para vender, você tem que conseguir ter uma aproximação com o seu público, e naquele momento foi buscado ali sites gratuitos, você até nomeou um, que foi o OLX, né? Que foi feito lá um anúncio na OLX. E a partir daquele momento, alguns contatos, imagino eu, que devem ter chego. E imagino também que aí você criou, não sei se empiricamente, imagino talvez que sim, um processo para atender essas pessoas, né? Como que vai saudar, como é que vai sondar, como é que vai entender as reais dores dessa família, né? Aí que você começou a entender realmente quem é o seu público, quais necessidades eles tinham e como que você, barra Thaídes, iria se posicionar. É isso mesmo? Exatamente. Aí que nós fomos ir deixando o negócio mais profissional. Então, entender que a empresa tem que ser processos, e processos não adianta estar só na nossa cabeça, tem que estar escrito para que todos saibam, né, quais são os processos ali para, desde de todos os setores, né? Não tem um setor aqui que a gente fale assim, aquele setor não precisa. Todos os setores precisam de processos catalogados. Aí foi nesse momento que nós ali vimos a importância de ter uma data de pagamento que dá o tempo de você se planejar para pagar os profissionais. E aí, à medida que a operação ela foi crescendo, Danilo, a gente foi cada vez mais profissionalizando também o negócio. Obviamente que depois a gente precisou de ter um investimento maior, né? O negócio começou a girar, a gente acabou tendo que ter um investimento maior até para que o negócio de fato se tornasse um negócio profissional. Então, aí tivemos que fazer sistemas, contratar pessoas, que no começo era só eu e ele, não tinha. E ele ainda trabalhava. Então, quem estava ali no dia a dia era eu e ele trabalhando. Então, ele saiu ele trabalhava em 2 hospitais, ele saiu dos 2 hospitais, nós contratamos algumas pessoas para estar nos ajudando e fomos ali cada vez mais melhorando os processos para a gente poder estar atuando aí no mercado até hoje, com mais de 10 unidades hoje, graças a Deus, a cuidar da Thaís, está hoje no Rio de Janeiro, está no Espírito Santo, mas foi todo um processo de aprendizado até a gente chegar até aqui. Ô Simone, se você agora olhar para trás, assim, eu sei que tem, imagino eu que tenha vários itens que você faria diferente, mas se você pudesse falar o que você teria feito, o que você faria se você pudesse voltar para poder encurtar todo esse processo que você teve até a Thaís nesse momento chegar onde ela está, e eu imagino, depois você vai me falar sobre isso, mas você ainda quer que ela cresça muito mais, né? O que você faria de diferente, Simone? Porque você falou assim que você foi, ao longo do tempo, descobrindo que você precisava de processos, implantar e validar processos. Mas da onde que saiu isso? Da onde que surgiu? Foi realmente empiricamente, conforme os problemas foram acontecendo? Você falou, opa, isso daqui não pode ser assim, o cliente tem que pagar antes, o cuidador que eu vou trabalhar não pode ser o perfil A, tem que ser o perfil B. E aí, me conta, por gentileza, traz um insight do que você faria de diferente, que é crucial, que você entende que reduziria aí em um ano, pelo menos, de erros que você teve. Danilo, eu vou falar o erro administrativo, que é mais comum, a gente que conversa com vários empreendedores, a gente vê, é muito comum acontecer, ele é um erro tão primário que ninguém deveria cometer, mas comete, que é misturar o que é da empresa com o dinheiro pessoal. Foi algo que nós fizemos no começo. A gente não tinha caixas separadas, não tinha nem contas separadas. Então, virou aquela bagunça do que era da empresa, do que era pessoal. Então, hoje, se eu puder dar uma dica para um empreendedor, além das dicas que a gente já falou, né, sobre fazer realmente um plano de negócio, estruturar ali, entenda que desde o começo você tem que definir um valor de investimento para a empresa e você faz os seus caixas totalmente separados, que é da sua casa. Eu faço, por exemplo, caixa da minha casa. Então, que é da minha casa, entrada, saída da sua casa, e o empreendedor ele tem que ter prolabore, né, Danilo? Eu demorei para descobrir isso, acho que eu demorei ali 1 ano e meio, 2 anos de atividade. O lucro não é o nosso salário, né? Não é tudo para a gente tem que reinvestir. Tem as adversidades que acontecem. Nós, mesmo como empresários, passamos por uma adversidade que foi a pandemia. A pandemia para a área da saúde, ela foi algo que depois você conseguiu ali ter não que isso seja positivo, obviamente, foi uma pandemia, né? Mas para a área da saúde, houve algumas oportunidades. Porém, logo no começo, não. Eu perdi em uma semana 40 contratos. Caramba. Em uma semana. Caramba. 40 contratos. Quanto que mais ou menos a gente isso... Quanto que mais ou menos 40... Pode ser bem assim, devanear mesmo, tá? Mas uma média de faturamento que você perdeu, 40 contratos, representa mais ou menos quanto? 40 contratos na Cuidados da Thaís representa aí um faturamento de aproximadamente 100 mil reais. 100 mil, caramba, por mês. Isso. Poxa, muita coisa. Então, só falando assim, de contratos
Olha, Nilo, eu falei 100 mil para você, mas a gente pode falar de um faturamento de uns 130 mil reais, pelo 130. menos. Porque a gente tem contratos pequenos e contratos grandes, né? Então, fazendo ali uma média, uns 130, 150 mil reais de faturamento. Que a gente perdeu em uma semana. Caramba. Então, assim, uma semana que a gente teve aquela perda. Eu tava já com medo de atender o telefone, porque todo mundo que me ligava era falar que ia cancelar o contrato. A gente nem queria mais nem atender o telefone. Sim. Então, assim, eu pulei um pouquinho, né, estratégia para a pandemia, mas tudo isso para dizer que a gente tem que estar preparado, porque coisas podem acontecer, né, adversidades podem acontecer o tempo todo. Seja um novo investimento que a gente quer fazer, ou seja algo que a gente não consegue controlar, como no caso a pandemia. E eu, no começo, eu misturava tudo. Então, era o dinheiro de casa junto com o dinheiro da empresa, e foi um erro que me custou caro, e que hoje, se você está iniciando uma empresa, eu te dou essa dica, não cometa esse erro, né, quem está nos ouvindo, porque realmente é um erro que custa bastante caro. E até como você trouxe essa parte da pandemia, para trazer lição mesmo para empreendedor e quem quer empreender, eu imagino que para você poder sustentar isso, né, uma perda de 100 mil, 130 mil, no caso para a Mazuquim, nós também tivemos em abril, salvo engano, abril ou março de 2020, foi 19, e depois que começou a ter lockdown, etc., fechar os comércios, foi início de 2020. Nós perdemos também uma carteira muito grande, mas logo em sequência, na nossa área, teve uma recuperação rápida, né? Porque as empresas, de maneira geral, começaram a precisar de fazer marketing digital, automação, etc. Então, foi muito rápido, assim, você perdeu e já recuperou rápido. Mas muitas empresas, eu queria entender se na Thaídes foi assim também, demorou muito para recuperar, demorou para conseguir voltar a ter faturamento. E aí, nesse momento, o que sustenta a empresa é redução de custo e caixa, né? Como é que era? Você tinha caixa, você tinha essa noção que tinha que reduzir custo, já tinha essa maturidade? Danilo, na pandemia, nós tínhamos acabado de montar uma casa de repouso. Então, eu tive dois desafios muito difíceis e muito diferentes. A casa de repouso ela tinha 6 moradores, a gente teve que eu não deixar ninguém entrar na casa. Então, eu tinha que viver com o dinheiro ali, que era o meu fluxo de caixa, para a casa de repouso, durante um período grande, sem entrar nenhum novo morador. Isso impactou em tudo, que acabou impactando também na agência. Outro erro, né? A gente não pode misturar caixa de uma empresa com a outra. É um erro também que, às vezes, a gente acaba cometendo. A Né? casa Mas de passou. repouso, desculpa, a casa de repouso, ela era também da Cuidados Ataídes ou era um outro business, um outro negócio? Ela era da Cuidados da Thaís, mas eu já tinha feito um planejamento para que a gente ter um valor de investimento para montar a casa e ela rodar ali por um período, dependendo já daquele dinheiro que já estava separado para aquele investimento. Mas eu não contava com a pandemia. Nós inauguramos em novembro de 2019. O lockdown foi em março de 2020. A gente estava muito no começo. A gente estava com 6 moradores apenas na casa de repouso. Então, quando passou a pandemia, né? Quando passou não, porque tem até hoje, né? Mas quando parou o lockdown, quando o mercado voltou a funcionar, as pessoas elas começaram a voltar a contratar a cuidados até como um todo, tanto indo para casa de repouso quanto cuidado a domicílio. Porém, o cuidados a domicílio ele ainda tinha mais restrição. Por quê? Se a gente atende no domicílio, quem é o portador? É quem vem de fora. E o cuidador ele vem de fora, né? Ele sai da casa dele, vai até a casa da família. Então, existia um preconceito ainda, um medo, não vou dizer um preconceito, um medo, que era totalmente válido durante um bom tempo. Chegando ali para 2021, o mercado ele teve uma recuperação muito rápida mesmo, e aí nós crescemos muito, na verdade, porque infelizmente muitas pessoas ficaram com sequelas, né? Antes da pandemia, a gente atendia muito mais pessoas acima de 60 anos. Ainda é o nosso posicionamento até hoje. Porém, hoje eu tenho muito paciente com 40 anos, 50 anos, porque aumentou muito os quadros de aneurisma, AVC, então, por um formato negativo, mas o negócio, ele deu ele alavancou lá para o ano de 2021, cresceu bem mais. Nós vamos falar, já entrar nesse momento novo, né, da Cuidados Ataídes, mas só quero, assim, pensar em tentar trazer uma lição, uma aprendizagem para quem estiver assistindo. Então, assim, você falou, tem que se preparar, tem que ter uma empresa organizada, tem que dividir, é óbvio, né, o que é de cada empresa ou até motor econômico. Na Mazuquim, por exemplo, eu trabalho muito com motores econômicos, né? Então tem a assessoria de marketing, tecnologia, a Mazuquim Plus, que é a escola, e cada um tem seu caixa, né? CNPJs diferentes, etc, etc. O que você me diz, como que você pode traduzir para nós se preparar, se planejar?
por exemplo, na pandemia, você entende que a Thaídes ela estava preparada, ela tinha se planejado, e pós-pandemia, pós esse momento mais difícil, quais foram os aprendizados de negócio mesmo que você teve para cuidar da Thaídes, que você aplica e melhora e desenvolve até hoje? Na pandemia, nós não estávamos preparados para uma perda tão significativa num tempo tão curto. Foi um tempo que eu citei a primeira semana, mas depois, por outras semanas, também continuamos tendo cancelamento. A primeira semana foi a mais impactante. Então, assim, eu digo que não existia uma preparação financeira para esse tamanho do que aconteceu, porém, a gente tinha muito contrato. Então, isso foi uma forma de preparo. Nosso comercial da Cuidados da Thaís, ele sempre foi muito ativo. Então, a gente pensou em crescimento, sempre em bater meta, estipular. Então, todo mês ali a gente estipula a meta do comercial, e o comercial ele tem que entregar o resultado. Eu acredito que na parte financeira foi um baque, mas nós estamos ativos até hoje, então a gente conseguiu contornar, né, esse baque que nós tivemos. E a nossa maior preparação foi realmente ter bastante contratos ativos. Porque se eu fosse uma agência que tivesse 50 contratos ativos, a gente teria falido. Entendi. Na época da pandemia, a gente teria zerado, não teria permanecido com os nossos clientes. Então, como lição, Danilo, e como o que nós aprendemos é que até quando o oceano está azul, a gente tem que estar preocupado em analisar as KPIs do nosso negócio, tem que estar preocupado em estipular metas cada vez mais desafiadoras e cobrar a nossa equipe e nós mesmos também para nós estarmos alcançando. Senão a gente entra numa zona de conforto, né? Eu já estou com um bom fluxo de caixa, a empresa está ali crescendo, está indo tudo bem, ou na verdade ela não está crescendo, mas ela está estabilizada, e aí, na minha opinião, é onde mora o perigo, porque se vem uma adversidade maior do que você está preparado, talvez a sua empresa, né, talvez a empresa ela não suporte. Faz total sentido. E me chamou muita atenção, até anotei aqui que você falou, o comercial ativo, um comercial forte, né? Então é um DNA da Cuidados da Thaídes também? Ter um comercial ativo, um comercial forte? Sim. Olha, eu arrisco em dizer, tá? Porque eu não tenho, né, os números de todas as agências, mas eu arrisco em dizer que a Cuidados da Thaídes, da nossa área, ela é uma das empresas que ela é mais forte em vendas. A gente normalmente atinge todas as nossas metas comerciais. Hoje, como eu falei, nós temos 10 unidades em funcionamento, nós somos uma franqueadora, e a matriz, que é a que iniciou desde o começo, a qual a gente dirige desde o começo, ela dificilmente, né? Então isso também facilitou. Eu venho de vendas lá, meus primeiros empregos foram na área de vendas. Então isso facilitou a gente já ter ser ativo, já estar acostumado a lidar com meta. E é o que precisa, né, Danilo? Se a empresa ela não vende, tem que entregar um bom atendimento, mas tudo começa pela venda. Uma vez eu conversei com uma pessoa que me falou assim, mas eu tenho medo, se eu vender muito eu vou ter problema. Eu falei, mas você já tem um problema, você não está vendendo, já tem um problema. E se você não vender, você nem se permite a ter problemas, enfrentar problemas e ter o crescimento, né? Sim, acho que se você me permite, eu vou até confessar aqui, a Simone, ela é muito boa, né, em criar times de vendas, em liderar times de vendas, né, e a Mazuquim, ela tem um DNA pautado em vendas. A Mazuquim é empresa que oferta leads para Cuidados da Thaídes, e uma vez, há muito tempo atrás, não sei se você vai lembrar, Simone, disso daí, mas eu estava num motor econômico da Mazuquim, que ainda naquela época nós fazíamos projetos exclusivos, né? E dá muito problema você fazer projeto exclusivo. E aí eu cheguei, tava conversando, batendo um papo com você e falei assim, eu vou parar com esses projetos exclusivos, porque dá muito trabalho. E aí você perguntou assim, mas é lucrativo? Eu falei, não, olha, tem esse, olha os valores que são vendidos. Aí eu falei assim, mas ele dá muito, muito trabalho, eu vou parar com isso daqui. Aí você pegou e virou pra mim e disse assim, isso daí eu nunca vou me esquecer. Você falou assim, é melhor problema você sempre terá. É melhor você ter problema com dinheiro no bolso para você poder solucionar o seu problema, do que você ter problema sem dinheiro no bolso. Aquilo fez muito sentido para mim, fez muito sentido. Porque problema de fato sempre tem, né, Simone? Não tem como, né? Problema sempre terá, né? Não tem como. A gente só tem que escolher qual problema a gente quer ter, né, Danilo? E é melhor você ter problema com dinheiro no bolso do que você... hoje eu não tenho problema, não preciso de levantar para trabalhar, tá tudo perfeito, mas a conta tá ali no negativo. Então é muito importante. É isso. Então, assim, aqui até para a audiência, esse foi um insight, um dos de tantos que eu obtive aqui da Simone, que eu carrego até hoje, né? Ô Simone, só pra gente poder ir para a parte final, eu só fiquei curioso numa questão, porque assim, eu defendo muito
né? E o mercado, de maneira geral, que pensa mais negócio defende isso, mas eu só quero saber se a sua tomada de decisão naquela época foi por isso e como que você pensa agora em se proteger. Assim, eu imagino que nós temos que buscar proteger o nosso negócio. Você mesmo falou da pandemia, né, lockdown. Agora nós temos uma reforma tributária que está entrando em vigor. Entrou, na verdade, nesse ano de 2026. E isso tende a impactar muitas empresas, né? E uma das formas, pelo menos, que eu uso e que o mercado adota como boas práticas é criar motores econômicos diferentes para você não ficar dependendo só de um motor econômico, buscar gerar escalabilidade, ter receita recorrente, né, que te traz previsibilidade de caixa, aumenta o valuation do seu negócio. Então isso tudo faz muito sentido. Aí são duas perguntas em uma. Quando você pensou num business diferente, na época da casa de repouso, era para diversificar negócio? E a outra pergunta é, hoje, o que você faz para diversificar a Cuidados Ataídes e também proteger não somente a matriz, né, mas como os franqueados? Sim, na época eu pensava como que eu vou me manter esse mercado, mas também gerar um novo motor para esse mercado. E eu queria algo que fortalecesse a agência. E a Casa de Repouso, ela, durante o tempo que ela esteve ativa, ela fortalecia muito a agência. Porque qual era a ideia, Danilo? A ideia era ter alguns motores onde eu usasse a Casa de Repouso para estar fortalecendo. Vou explicar melhor. Hoje nós temos a EAD Cuidados Ataídes, que é uma escola online, onde a gente tem cursos ali para profissionais da saúde, com diversos temas, mas sempre o foco voltado para a área da saúde. E quando nós imaginamos ter esses cursos, nós imaginávamos ele no formato presencial. Lembrando que foi ali antes da pandemia que nós montamos a Casa de Repouso, né? A pandemia ela iniciou ali em novembro de 2019. Então, qual seria a ideia? Montaria a Casa de Repouso, depois eu teria uma parte para ministrar as aulas e os meus alunos poderiam fazer estágio aonde? Na própria Casa de Repouso. Então, ela fortaleceria os outros negócios. Esses alunos, eles formados da maneira que a gente acredita que deve ser o atendimento, eles atenderiam os nossos clientes da agência. Então, era um negócio comunicando com o outro. Enfim, nós tivemos que readaptar, né, o nosso negócio e mantivemos como motor econômico a EAD Cuidados Ataídes. Ela não é presencial, então nós mantivemos os cursos, mas no formato online. E agora o que nós estamos trazendo aqui para Cuidados Ataídes é a Cuidados Ataídes 360, que é trazer mais tecnologia para os nossos pacientes, né, para as famílias. Então, a gente já está com alguns projetos em andamento, que os nossos franqueados alguns nem sabem ainda, então quem assistir aqui já vai estar sabendo, como automação, existe relógios que o idoso ele usa, se ele cair, é acionado uma central, então nós estamos desenvolvendo, vai ter uma central de atendimento 24 horas para dar assistência para esse idoso, porque lembrando que nós somos uma agência de cuidados de domicílio, perfeito, mas nem toda família nos contrata 24 horas. Então, tem muito idoso que a gente está com a família durante o dia, mas à noite ele está ali, às vezes tem idoso que mora sozinho. Então, tendo esse botão, tendo esse sensor de queda, vai estar ajudando essas famílias estarem sabendo. E outras tecnologias também que nós estamos aí estudando, está no escopo, que nós estaremos implantando esse ano na Cuidados Ataídes. Na verdade, a Cuidados Ataídes esse ano ela vai ter muita novidade, tem muita coisa boa aí entrando para poder ajudar e melhorar cada vez mais a vida dos nossos pacientes. Muito bom, muito bom. Uma das automações, inclusive, eu entendo bem, né, que é uma automação pautada em RH, em recursos humanos, que está sendo desenvolvida aqui junto, né? Aqui dentro de casa, aqui dentro da Mazuquim conosco, nessa parceria que nós temos. E é isso, é muito bom ver uma CEO, uma empreendedora que não deixa o negócio parado, né? Entende que o negócio ele é um organismo vivo, porque né, Simone? Acho que você vai concordar comigo. Então, se ele é um organismo vivo, sempre tem que estar se desenvolvendo, sempre tem que estar criando mais motores, melhorando os atuais, ajudando, ainda mais porque é um negócio que ele financeiramente, nesse assunto inclusive que eu vou entrar agora, financeiramente gera-se um retorno bastante importante, bastante interessante. Imagino que isso se derrame para todos, né? Tanto para a unidade central, quanto para os franqueados assim por diante. A área da saúde, ela é muito rica, mas nós temos que entender que também é uma área com um propósito muito bonito, né? É uma área que ela beneficia, impacta muitas pessoas. Simone, minha pergunta ela vai agora baseada no futuro, tá? E não só da Cuidados Ataídes, mas da área mesmo. Como que você está enxergando o momento atual da área, tá? De cuidado a domicílio? Você acha que é uma área perene? Você acha que, por exemplo, eu vi recentemente
Até cheguei a mandar para você compartilhar com você, agora humanoides, né, que estão ali fazendo pontualmente uma ajuda ou outra para as pessoas. Você acredita que o futuro, lá na frente, vai ser esse mesmo, não ser mais humanizado? Você acredita na intersecção entre robô com inteligência artificial mais ser humano? Como que você que é da área e tem uma empresa bastante interessante na área, está enxergando todos esses movimentos? Falando primeiro sobre o mercado, a tendência é crescer cada vez mais, né? Estima-se que até 2050 nós teremos mais idosos do que crianças, e isso lembrando que mais idosos do que crianças nós teremos. E assim, não Até atendemos quando? apenas 2050? até 2050, mais idosos do que crianças. E nós não atendemos, e lembrando assim, a gente está falando de muitos idosos, que é o nosso carro-chefe, mas não são só idosos que precisam do atendimento a domicílio. Como eu falei, infelizmente, cada vez mais cedo as pessoas estão tendo AVC, aneurisma e precisam do nosso atendimento também. Agora, essa parte dos humanoides, eu acredito que sim, vai ter todo o atendimento também pelos humanoides, mas não que vai tirar o emprego do cuidador, mas que ele vai estar ajudando ali no dia a dia. Até porque a gente sabe que os robôs eles têm que ser adaptados, têm que ser treinados, existe todo um caminho também até eles chegarem e conseguir realizar um atendimento. Então, eu acredito que vai ser ali mais dividido esse atendimento com o idoso. Mas que sim, seja com humanoide ou com outras tecnologias, que é o que a Thaís está visando, né, a parte de tecnologia, cada vez mais o cuidado ele vai ser automatizado. Só para você ter uma ideia, Danilo, tem um aplicativo agora, que é um aplicativo, antigamente, se o idoso estava com uma ferida, só um profissional da saúde poderia ir lá e avaliar essa ferida. Hoje existe um aplicativo que foi desenvolvido ali, teve a junta médica, né? Então tem todo protocolado lá. Mas, enfim, você escaneia aquela ferida do paciente e já traz para você qual tipo de ferida que tem e indicações de tratamento. Então, a tecnologia, ela vai cada vez mais ajudar ali no auxílio do cuidado do dia a dia. Mas nunca, eu acredito que vai substituir o cuidado humano. E isso é uma oportunidade, até para os profissionais da saúde, porque nós estamos com uma deficiência de mercado de cuidadores de idosos. Então, existe hoje uma deficiência de mercado. Então, se existe uma pessoa até que está assistindo e pensa numa área que ela queira entrar, é uma área que o crescimento é muito grande, vai precisar e que está deficiente de profissional para estar trabalhando. Então, é uma grande oportunidade. Simone, você entende que é uma grande oportunidade para aqueles que, por exemplo, querem se tornar um cuidador de pessoas, cuidador de idosos, ou você diz em ter realmente um negócio dentro dessa área, ou ambos? Ambos, Danilo. Tanto ser um cuidador e quem quer ter um negócio nessa área. Nós somos uma franquia, né? Como nós falamos, uma franqueadora, e quem investir nessa área é uma área com um retorno garantido, porque é uma área que ela está em crescimento, ela está em um crescimento acelerado. E assim, Danilo, se a pessoa não envelhecer, porque ela morreu, não é verdade? Então, não é algo que a gente consegue falar assim, não, eu não vou envelhecer. Você pode envelhecer mais saudável, mas até idosos saudáveis precisam de um profissional, precisam de um cuidador para acompanhar ele numa hidroginástica, precisa de um profissional para acompanhar ele numa consulta médica. A estrutura familiar, ela mudou. Antes, quem cuidava dos idosos? A mulher da casa. A mulher da casa, hoje em dia, está saindo para trabalhar. Então, precisa de profissionais. Então, quem quer investir na área da saúde é um retorno garantido. Esse mercado de atendimento a domicílio é um mercado que só vai crescer. Na Cuidados Ataídes, você falou que você tem mais de 10 unidades. Hoje ainda cabem mais unidades ou não? Sim. Nós fizemos projetos piloto, Danilo. Nós lançamos com 2 unidades, validamos as 2 unidades, abrimos as vendas, vendemos mais 8 unidades, paramos, estruturamos essas 8 unidades e voltamos agora em novembro de 2025 à venda. E agora, com essas unidades ativas, né? Estruturamos, porque a gente sabe que modelo de negócio é a base para a gente iniciar, mas às vezes você tem que parar e readaptar. Agora, com um modelo de negócio que realmente faz total sentido para nós e para o franqueado, agora realmente é crescer cada vez mais e estar presente em todos os estados brasileiros e quem sabe aí também, né, poder ter unidades fora do Brasil. Então, a Cuidados Ataídes, ela é uma franqueadora, ela empresta a marca para outros empreendedores, né?
o que que o empreendedor, ou um franqueado, imagina que eu fosse virar um franqueado agora da Cuidados Ataídes, o que que eu faço realmente? Eu faço um investimento, dinheiro, né? E o que mais que eu Isso. tenho que fazer? O franqueado ele entra com o aporte financeiro para poder usar a marca e ele toca a operação de gestão dos plantões no dia a dia. Então, ele é o responsável de verificar quem é o melhor cuidador para aquele cliente. Nós disponibilizamos a base de profissionais. É claro que muitos franqueados usam a nossa base, também tem gostam também de a base deles, mas nós disponibilizamos a nossa base de profissionais e hoje nós fazemos a venda. No começo, o franqueado ele era responsável por fazer a venda dele. Hoje é opcional. Ele pode fazer a venda também dele dos clientes, mas nós entregamos. Lembra que nós falamos, a gente é muito forte na parte comercial? A gente é muito, muito forte na veia comercial, então a gente consegue garantir que o nosso franqueado ele vai receber contrato para ele poder estar fazendo o gerenciamento. Caramba, Então, legal. o que ele precisa de cuidar ali no dia a dia é que o paciente ele tenha um bom atendimento e que ele seja atendido ali por um cuidador que esteja apto para atender aquele paciente, porque nem todo cuidador atende qualquer paciente. Então, ele tem que estar vendo isso no dia a dia. E aí a franqueadora, então, vamos lá, ela faz a venda, e aí imagina que, por exemplo, eu precisasse de um cuidador para cuidar do meu pai. Eu entrei em contato, tá, com alguma Cuidados Ataídes, começaram a conversar, perguntaram para quem que era, etc. Eu expliquei, passaram um valor, eu aceitei o valor. O franqueado, ele tem relacionamento com esses cuidadores? É ele que cuida? É a franqueadora que cuida? Quem disponibiliza os profissionais? Nós disponibilizamos ali a nossa carteira, né, de profissionais, mas ele que faz ali aquele processo de entrevista, de verificar se aquele cuidador ele está apto para atender aquele paciente. Sempre quando nós estamos conversando com futuros franqueados, eles perguntam, mas eu tenho que ser da área da saúde? Não necessariamente, porque os processos eles já são validados. Então, existe um checklist de perguntas que ele deve fazer, ele vai ter o acompanhamento da nossa equipe também, caso ele tenha alguma dúvida. Inclusive, nas primeiras entrevistas, nas primeiras vezes que ele for conversar com um profissional, um membro da nossa equipe pode participar junto, até que ele se sinta seguro a conduzir aquele atendimento. Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa da área da saúde para ter uma franquia da Cuidados Ataídes. Mas, obviamente, quando a operação ela começa ali a funcionar, é bom que tenha também alguém da área da saúde, porque às vezes o cliente ele tem alguma dúvida ali mais específica e é importante que depois tenha também uma pessoa para auxiliar no dia a dia. Então, dá para iniciar a operação não tendo uma pessoa da área da saúde, porque a franqueadora dá todo o suporte, tá? Todo o suporte que precisar, inclusive faz o plano de cuidados do paciente, mas depois que a operação ela iniciar, é importante que ele tenha ali alguém para ajudar no dia a dia. Show, maravilha. Então vou fazer o seguinte, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Cuidados Ataídes, porque eventualmente alguém que estiver assistindo tiver interesse em saber mais, Simone, sobre como é que funciona melhor, né? Imagino que tenha um time que possa atender essas pessoas, que possa levar para uma reunião, explicar, que essas pessoas possam conversar com esses franqueados, essas 10 unidades que hoje o negócio tem e eventualmente vir a empreender com você na Cuidados Ataídes. Simone, para que nós Serão possamos... muito bem-vindos. Legal, show de bola. Para que nós possamos entrar para que nós possamos finalizar aqui o nosso conteúdo, né? Espero que esse conteúdo ele tenha sido possível trazer para você que está aqui assistindo aprendizagens, porque a Simone ela trouxe algumas aprendizagens muito importantes, né? Você observa que o negócio que ela montou já era um sonho que ela tinha desde quando ela era criança, atuar dentro da área da saúde. É natural que a vida não é linear, então ela passou aqui por percalços, teve obstáculos, ela teve uma doença, nada mais difícil do que isso, né? Onde ela mesma citou que ficou muito mal com essa doença, mas essa doença fez com que ela se motivasse, virou uma energia para que ela pudesse criar um negócio que eu repito, que hoje emprega mais de 400 pessoas, tem mais de 10 unidades espalhadas, tem 10 unidades, na verdade, espalhadas, mais de 10 unidades, espalhadas pelo Brasil, né? A Simone, ela contou que um dos principais erros que ela teve lá no começo foi fazer a união, de que não deveria existir essa união entre o financeiro pessoal com o financeiro do negócio. Então, é importante nós prestarmos atenção nisso. A Simone, ela falou que ao longo do tempo ela precisou de ir implantando processos, validando esses processos, mantendo esses processos para que o negócio ele pudesse se manter e esse negócio pudesse crescer. A Simone trouxe um insight valiosíssimo, que foi quanto ao comercial, que é algo que eu bato muito nessa tecla. Comercial.
Comercial tem que ser atuante. A Simone utilizou o termo ativo e forte. Tem que ser ativo, tem que ser forte. Do contrário, você vai sofrer. A Simone, ela falou, por exemplo, do lockdown, da pandemia, né? Ela estava lá com uma casa de repouso, inclusive. E o que ela disse? Que o que sustentou depois é o volume de contratos que eles tinham, porque eles perderam mais de 100 mil reais, 130 mil reais, mais ou menos, naquele momento. Então, quantos insights, quanta aprendizagem nesse breve espaço que nós tivemos. Simone, eu vou querer que você dê um recado final, tá? Que você traga um insight falando para um empreendedor, tá? Traz a sua visão do mercado hoje que você atua ou algum outro mercado que você acredita que faça sentido. Inspire essa pessoa que hoje já está empreendendo. Empreender é difícil, tem que ter resiliência. Traga algum insight, traga algum conhecimento final. Enquanto isso, só vou dispor um rápido recado enquanto você vai pensando nesse recado final que você trará para todos nós. Bom, esse conteúdo, ele é um conteúdo que todas as quintas-feiras, às 19 horas, você vai conseguir encontrar no canal da Mazuquim, toda quinta-feira, às 19 horas. Nesse episódio, que foi o nosso primeiro episódio, eu estive aqui com a Simone, que daqui a pouquinho falará para nós, deixará um recado final. No link aqui da descrição, você terá a oportunidade de conhecer mais a empresa da Simone, conhecer mais a história da Simone, a Cuidados da Thaís, assim também como tem links especiais aqui, específicos da Mazuquim. Se você precisar de um dos nossos motores, tanto de marketing e vendas, uma assessoria, uma automação de vendas dentro do nosso motor de tecnologia, assim como a nossa escola, aprender mais sobre marketing e tecnologia, nós estamos à disposição para poder te explicar melhor, para poder fazer com que o seu negócio, eu ou você, possa se desenvolver, se é um negócio que possa faturar mais, possa se manter e crescer no mercado. Os links estão aqui na descrição deste vídeo. E agora eu deixo a palavra final para a Simone, para ela trazer uma dica para nós, trazer um insight para nós. E desde já, Simone, agradeço bastante por esse tempo aí que você dedicou em estar aqui comigo, estar aqui conosco. Agradeço, Danilo. Bom, se quem está me ouvindo aqui tem a vontade, né, de empreender, de montar o seu próprio negócio, primeira coisa é escolher uma área que você tem algum tipo de conexão, uma área que você, de alguma forma, você se veja trabalhando nessa área, pesquise sobre o mercado, entenda bem como funciona esse mercado, faça todo um plano de negócio para poder executar essa empresa, iniciar essa empresa, não deixe tudo só na sua cabeça, que a nossa cabeça ela nos engana, então coloca no papel quanto você vai gastar, quanto você precisa, quanto de fluxo de caixa você vai precisar, que é o valor que você vai precisar, até esse negócio começar a se pagar. E entenda que montar uma empresa não significa que no outro mês você já vai estar ganhando dinheiro. Montar uma empresa é uma coisa, ganhar dinheiro é uma consequência que a gente tem que trabalhar ali, às vezes, dependendo do negócio, até alguns anos, até que você consiga, de fato, conseguir tirar um valor significativo desse negócio. Então como dica que eu deixo faça um bom planejamento financeiro, escolha empresas que vai realmente te ajudar, pessoas que vão te ajudar, as boas do seu lado, muito mais, digamos que o caminho vai se encurtar mais, você vai conseguir chegar mais rápido aí no seu sucesso. Maravilha, Simone, agradeço bastante novamente, um abraço e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.